Ao longo da história, a humanidade testemunhou atos de extrema crueldade cometidos por indivíduos cuja sede de poder e brutalidade desafiaram qualquer limite imaginável. Essas pessoas não apenas lideraram genocídios, promoveram guerras ou cometeram crimes hediondos, mas também marcaram a história com um legado de dor e destruição. Suas histórias são assustadoras, não apenas pelo sofrimento que causaram, mas também pelo impacto que deixaram no mundo. O que leva um ser humano a cometer tais atrocidades? A psicologia, a sociologia e a história tentam explicar, mas muitas vezes suas motivações permanecem envoltas em mistério. Entre as figuras mais sombrias da história, poucos nomes se destacam tanto quanto Adolf Hitler, o ditador alemão, líder do regime nazista. Foi responsável pelo Holocausto, um dos eventos mais macabros do século XX. Com uma ideologia baseada na supremacia racial e na eliminação de grupos considerados indesejáveis, Hitler ordenou o extermínio sistemático de 6 milhões de judeus, além de ciganos, prisioneiros políticos, pessoas com deficiência e outros alvos de seu regime. Relatos de sobreviventes dos campos de concentração descrevem um cenário de terror, onde homens, mulheres e crianças eram separados de suas famílias, forçados a trabalhos desumanos e assassinados em câmaras de gás. O impacto do Terceiro Reich foi tão devastador que, décadas depois, o mundo ainda se lembra dos horrores cometidos sob seu comando. Joseph Stalin, líder da União Soviética, também figura entre os ditadores mais cruéis da história. Embora tenha sido um dos responsáveis pela derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial, sua ascensão ao poder veio acompanhada de uma repressão brutal. O Grande Expurgo, ocorrido entre 1930 e 6 de 1938, resultou na execução e deportação de milhões de pessoas, incluindo antigos aliados, militares, intelectuais e cidadãos comuns acusados de traição. Além disso, a coletivização forçada da agricultura levou à Grande Fome, que matou milhões de soviéticos. Testemunhas relataram cenas de canibalismo e desespero absoluto, enquanto o regime de Stalin consolidava seu domínio através do medo. Na Ásia, Mao Tse-tung foi responsável por algumas das maiores tragédias humanitárias do século XX. Líder da Revolução Comunista Chinesa e fundador da República Popular da China, Mao implementou políticas como o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural, que resultaram na morte de dezenas de milhões de pessoas. O Grande Salto Adiante, iniciado no final da década de 1950, pretendia modernizar a economia chinesa, mas suas políticas desastrosas levaram a uma fome generalizada. A Revolução Cultural, por sua vez, mergulhou o país em um período de caos, perseguições e violência política, onde milhões foram presos, torturados e assassinados. Outro nome aterrorizante da história é Pol Pot, líder do Khmer Vermelho no Camboja. Durante seu governo, de 1975 a 1979, aproximadamente 2 milhões de pessoas morreram devido a execuções, fome e trabalhos forçados. Sua visão de uma sociedade agrário-utópica levou à evacuação forçada das cidades e ao assassinato de qualquer um que fosse considerado um inimigo do regime. Os infames Campos da Morte se tornaram símbolos do genocídio cambojano, onde prisioneiros eram brutalmente assassinados, muitas vezes a golpes de ferramentas agrícolas, para economizar balas. Na África, Idi Amin, ditador de Uganda entre 1971 e 1979, governou com uma brutalidade sem precedentes. Estima-se que entre 300 e 500 pessoas tenham sido mortas sob seu regime. Amin ordenava execuções sumárias, perseguia minorias étnicas e impunha um reinado de terror sobre a população. Além de sua crueldade, relatos indicam que ele se envolvia em atos de canibalismo, alimentando ainda mais sua reputação de tirano insano. Voltando ao período colonial, Leopoldo II da Bélgica governou o Estado Livre do Congo como sua propriedade privada, explorando brutalmente seus recursos e sua população. Milhões de congoleses morreram devido ao trabalho forçado, doenças e punições brutais. Um dos métodos mais comuns de punição era a amputação de mãos, usada como forma de controlar e aterrorizar os trabalhadores.
Além dos governantes e ditadores, a história também registra assassinos em série cujos crimes desafiam qualquer explicação racional. Jack, o Estripador, por exemplo, aterrorizou Londres no final do século XIX com seus assassinatos brutais, deixando um mistério que permanece sem solução até hoje. Na América Latina, Pedro Lopes, conhecido como o Monstro dos Andes, confessou ter assassinado mais de 300 meninas, tornando-se um dos piores serial killers da história. A psicologia busca entender o que leva essas pessoas a cometerem atos tão extremos. Transtornos de personalidade, narcisismo extremo e a falta total de empatia são algumas das explicações apontadas por especialistas. Desempenham um papel crucial. Muitos desses indivíduos emergiram em tempos de crise, onde a sede de poder e o fanatismo ideológico criaram um ambiente perfeito para suas ações. O impacto dessas figuras não termina com suas mortes. Seus legados sombrios permanecem na memória coletiva, em livros de história, documentários e debates intermináveis sobre como evitar que tragédias semelhantes se repitam. Alguns dos piores eventos da humanidade foram causados por suas decisões. E até hoje, suas ideologias são estudadas para evitar que erros semelhantes voltem a ocorrer. Mas no final, o que mais assusta é a constatação de que, mesmo depois de tantos séculos, novas figuras continuam surgindo, provando que a crueldade humana não é apenas um capítulo sombrio do passado, mas um perigo que sempre pode retornar. A história nos ensina que o mal assume muitas formas e que a vigilância contra ele nunca deve cessar. Afinal, os piores indivíduos da humanidade só puderam agir porque, em algum momento, não foram detidos a tempo. E você, o que acha? Será que aprendemos com os erros do passado ou estamos condenados a repeti-los? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essas histórias impactantes. Se quiser explorar mais mistérios da humanidade, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Nos vemos em breve e até a próxima!